Fala, gente do meu... Minecraft nem sempre foi da maneira que conhecemos, principalmente pelos villagers e pelos pillagers. Tudo a respeito sobre eles era um grande mistério pros jogadores. Então você quer dizer que existe uma lore por trás desses dois povos e suas estruturas no jogo, Problems? Exatamente, mas pra gente poder entender essa história, vamos voltar muito no passado. Quando surgiu o primeiro villager da história, vamos chamar ele de Mike o Villager. Capítulo 1, os primeiros villagers. Esse é um cenário muito diferente do que vemos hoje em dia. Não existiam vilas nem várias outras estruturas que conhecemos hoje. E nessa altura, o Mike andava sozinho e solitário pelo mundo do jogo, sem nenhum rumo nem objetivo de vida, até ele encontrar o segundo villager da história. Vamos chamar ela de Aruan. Esse foi o primeiro casal villager a surgir. E bem lá no começo, eles eram como nômades, andavam aleatoriamente pelos biomas, se alimentando de caça. Então em que momento eles criaram as vilas como conhecemos hoje? Calma, o mundo que conhecemos hoje não estava nem perto de... O arco e flecha da história! Exatamente. Hoje em dia é comum ver villagers que vendem armas e armaduras. Mas tudo começou com esse villager rebelde. Eu vou exigir que essa vila não seja mais governada por esse infeliz. Precisamos ser livres! Liberdade! Capítulo 2, a Guerra Villager. O rebelde então criou ainda mais armas. E um grupo de villagers furiosos e armados começaram a atacar o palácio. A defesa do imperador no começo não tinha muito como se defender, mas logo eles também aprenderam a fazer armas. E com espadas eles foram à luta. Nesse momento estava se dando início à primeira Guerra Villager. E não, eu não estou falando de pillagers. Eles mal existiam na época. Era realmente uma guerra entre os próprios villagers. Uai, mas hoje em dia eles são tão tranquilos. Essas guerras devem ter sido muito importantes na história, né? Bastante. Foi a época mais sangrenta da história deles. E foi nesse período, por exemplo, que surgiu os Iron Golems, criados pelo imperador como grandes armas de guerra. E isso funcionou muitos, mas muitos villagers morreram nesses conflitos. Nossa, e no final de tudo, quem ganhou essa guerra? Pra ser bem sincero, não houve um vencedor. Enquanto a guerra seguia destruindo tudo, um grupo de villagers decidiu ir embora. Fugiram para o mais longe possível e exploraram o restante do mundo. E nesse momento que passamos a ter vilas em outros biomas também, como na savana e no deserto. Mas enquanto esses grupos ainda estavam começando suas sociedades, lá no Império de Mike, a guerra estava a todo vapor. E depois de muitas tentativas, Mike foi pego de surpresa. Se afastem de mim! Se rendam! A verdadeira ordem! Esperem! Não! Foi sem querer! Era pra acertar eles! Guardas! Me ajudem! Guardas! Piedade, por favor! Quando todos menos esperavam, o Imperador Mike foi morto pelos próprios Iron Golems, suas criações. E a morte do Imperador marcou o começo do fim. Sem ele, os villagers se uniram para reconstruir tudo que havia destruído e recomeçar como sociedade. Parece que no final eles só precisavam de um motivo para proclamar a paz. E a morte de Mike se encaixou. Mas então todo mundo ficou em paz? Tudo voltou como era antes? Não, a guerra mudou muitas coisas nas novas vilas. Agora existiam armas e Iron Golems, por exemplo. Porém, eram usados com muito mais cautela. Tô vendendo arco e flecha, espada de pedra, tudo por 22 esmeraldas. Tá na promoção, pessoal. Vamos pra cá, sai se defender de monstros. Quem quer comprar? Mas além das armas, uma outra coisa muito importante surgiu ali. A magia. Peraí, magia? Tipo, magia mesmo? Encantamento, poções? Também, mas ainda mais que isso. Enquanto toda essa guerra estava acontecendo, ali no embaixo da terra da vila, havia uma pequena casa subterrânea onde feitiços e magias estavam sendo desenvolvidos pela primeira vez. Misturando olho de aranha com pedra vermelha, o resultado será perfeito. Vocês se lembram da Aruan? O segundo villager a aparecer na história, que vagava junto com o Mike lá no início? Verdade, eu tava curioso sobre ela. Onde que ela tava esse tempo todo? Depois do começo do Império do Mike, ela foi sendo deixada de lado, e praticamente ninguém se importava mais com ela. Foi aí então que ela se isolou de todos e começou seus novos projetos. Foram anos e anos até desenvolver tudo, mas isso obviamente também deixou ela maluca. Seu tom de pele mudou, verrugas nasceram, e sua personalidade já era muito diferente. Caraca, já entendi tudo. Então essa foi a primeira bruxa da história? Exatamente, e após muitos anos ela saiu pro ar livre novamente, animada por mostrar suas novas criações. Agora, se vocês colocarem uma espada junto com esse livro mágico que criei chamado Afiação, a espada fica encantada e muito mais forte. Isso é horrível! Isso é muito perigoso, credo! Pensa nas crianças! Ninguém pensa nas crianças, meu Deus do céu! Mas, pessoal, isso vai ser para o bem da nossa vila. Vou mostrar pra vocês minha principal criação. O nome dele é Alai. Essa criatura vai ser nosso ajudante, gente. Ele vai poder... Oh, que coisa feia essa mulher! Tá louca! Faça alguma coisa! Tire ela desse lugar! Ela
ela vai acabar nos matando com essas bruxarias. E de maneira muito hostil, a primeira bruxa do mundo acabou sendo expulsa da vila, pelo medo que os outros villagers tinham do desconhecido. Eles me pagam! Me pagam! Ingratos! Eu vou pra muito longe daqui! A bruxa teve que se refugiar para algum bioma solitário, onde não houvesse nada que o incomodasse. E por isso ela foi para o pântano, onde fez sua famosa cabana de madeira e ali continua até os dias de hoje. Ah, então foi daí que surgiu os Aleis e as bruxas. Mas tem muita coisa ainda pra ser explicada. Pois é, Cadu, mas agora vamos entrar em uma era muito importante para a história. Capítulo 3, a grande expansão. Com o passar dos anos, já não havia mais uma grande vila como no primeiro Império de Mike. Já existiam várias espalhadas pelo mundo. Essa época ficou conhecida como a grande expansão, pois os villagers saíram explorando todos os biomas para formarem novas civilizações. Com isso, foi formada a vila no deserto, a vila na savana, na neve e por aí vai. Já era algo muito mais parecido com o que temos hoje. Legal, então foi um plano bem sucedido, né? Não 100%, Chique. De fato, a maioria dos villagers conseguiram fazer suas civilizações, como as anteriores que eu citei, mas nem todas deram certas, como os navegantes, por exemplo. Senhores, hoje exploraremos os 7 mares. E aí, iremos criar o nosso império! Eles foram como piratas que sonhavam em ser o rei dos mares, mas não deu nada certo. Eles eram muito atrapalhados e misteriosamente todos desapareceram. Todos eles? Então os barcos naufragados que encontramos hoje em dia são deles? Sim, Zoom, foi a única coisa que sobrou deles. Mas é possível que eles sumiram do nada. Tem que haver uma explicação. A teoria mais aceita é que eles cruzaram com os Guardians e afogados pelo mar, e foram todos mortos por esses perigos do oceano. Ah, cara, coitado deles. Essa nem é a pior parte da história, Zoom. Além deles, um outro grupo muito misterioso foram esses villagers que decidiram criar suas vilas nas florestas de carvalhos escuros. Daí tudo bem, mas isso seria um problema? O problema, Cadu, é que essas muito densas, e a partir do momento que elas entraram lá também não foram mais avistadas. No começo ninguém deu falta desses villagers que haviam desaparecido, mas com o passar do tempo coisas estranhas foram acontecendo nessa floresta, como são altos desconhecidos. Luzes estranhas que eram vistas de longe. E com tantas coisas sem explicação, ficava uma grande dúvida de o que exatamente aconteceu com aqueles villagers desaparecidos. E se tudo isso tinha relação com eles. Capítulo 4, o surgimento do mal. Os villagers. O que você acha? Que tal a gente explorar essa floresta pra solucionar esse mistério? Ô, Neutron, tem alguma explicação isso daí? Vamos ficar super famosos quando solucionarmos esse mistério. Pode criar, Sérgio. Mas todos que entravam na floresta nunca eram mais vistos. E a sensação que passava é de que algo muito ruim estava para acontecer. E realmente aconteceu. Rob, está todo mundo morrendo de curiosidade. Fala logo o que aconteceu com os villagers que entraram naquela floresta e sumiram. Quando eles entraram na floresta, eles perceberam que havia pouquíssimo espaço para construir alguma vila. E por mais que procurassem, não obtinham sucesso nessa busca. Até aqui... Ei, pessoal, eu acho que eu encontrei algo novo. Acha que deveríamos fazer nossa vila aí? Não, porém, acho que deveríamos explorar esse lugar. Parece sinistro. Eles não sabiam, mas estavam entrando em uma cidade Warden, uma estrutura misteriosa que eu posso contar a origem em um outro vídeo. É difícil de entender, mas quando os villagers exploraram esse local, algo mudou muito neles. Eles se tornaram mais ambiciosos e maldosos. Esse lugar é mágico. Podemos fazer algo ainda melhor. Sim, podemos usar magia, usar armas, armar nossa própria dominação global. E teremos ajuda sobrenatural. Com esses pensamentos, esses villagers também sofreram Nossa própria... alterações em suas aparências. Sério? Igual aconteceu com a bruxa? Exato! Dá pra perceber que quando os villagers são corrompidos com pensamentos maldosos, a forma deles pode mudar. A gente viu isso com a bruxa lá atrás. E agora com esses villagers que tiveram sua pele acinzentada, olhares de maldade, mudanças em suas roupas, a partir dali surgiram os pillagers. Então os pillagers são villagers que se corromperam por um mal maior, e esse mal maior também tem relação com a cidade do Warden? Exatamente. E além de ficarem mais malignos, também se tornaram mais inteligentes. Atenção, pessoal! Não iremos fazer vilas como aqueles outros burros. Seremos mais ambiciosos. Faremos apenas uma única estrutura. Enorme, labiríntica e impossível de se invadir. Aí irá começar nosso plano de dominar o mundo inteiro. E nesse período então começou as construções da primeira grande mansão Pillager. Ela se tornou uma construção imensa, com várias salas, e em muitas delas você pode realmente ver o objetivo dos Pillagers: a dominação mundial. Diferente de hoje em dia, os Pillagers tinham um líder. O nome dele era Bárbaro, e ele é muito importante para a história deles. A mansão está dentro do que eu imaginava. Depois disso, precisamos investir na criação de novas armas e novas armadilhas. E esse será o início de um plano de expansão global. Apesar de ser muito maligno, Bárbaro era um grande líder, que usava sua inteligência
resistência para o mal. Após a mansão ficar pronta, ele iniciou uma superprodução para criar uma nova arma, que só eles iriam ter. Chefe, eu criei essa arma que se chama Ovo. Você pode jogar elas nos adversários. Horrível. Próximo. Com essa vara de piasca a gente pode... Nem pensar. Próximo. O nome dessa aqui, chefe, é X-Besta. Ela é com arco e flecha, porém é muito mais poderosa e destrutiva. Adorei. Comece os testes nela imediatamente. Tá, então pelo que eu entendi, os Pillagers ficaram bastante tempo se fortalecendo muito. Mas quando que eles se encontraram realmente com os Villagers? Enquanto essas armas eram produzidas, Bárbaro ordenou que diversos Pillagers tentassem expandir o território, que é basicamente ir até outros biomas que os Villagers haviam ido, para conquistar. De começo, eles evitaram biomas já habitados, como as planícies e o deserto, e foram para outros mais inóspitos, como a jungle. Chefe, conseguimos conquistar a jungle. Lá tem muita árvore e animais. Construa algo lá, algo que indique que aquele local é nosso. E foi assim que o Templo da Selva foi criado, uma espécie de base Pillager para mostrar que eles haviam conquistado aquela terra. Tá, essa eu não esperava. O templo era dos Pillagers. Apesar que hoje em dia ele tá abandonado, é só uma ruína. O que rolou? Basicamente, Cadu, o Bárbaro desistiu de controlar a jungle. Depois de um tempo, não acontecia muita coisa lá, e quase ninguém tinha interesse em habitar a jungle. Ele preferiu focar em algo mais destrutivo, magia, e não era como as magias dos Villagers, que envolviam poções. Eles queriam ir muito além disso. Então você quer dizer que já fez parte dos Villagers? Sim, eu tentei ajudar, mas eles me exilaram, me expulsaram. Absurdo! Aqui você é bem-vinda, senhora. Seus serviços serão interessantes, muito interessantes. A bruxa havia sido recrutada pelos Pillagers e começou a fazer um trabalho assustador, com magias malignas muito poderosas. Na época das vilas, eu criei esse ser chamado Alai pra ajudar eles, mas ninguém ligou pra ele e pra mim. Agora eu criei uma versão atualizada, muito mais poderosa e, claro, muito mais maligna. Esse aqui é o Vex. Impressionante, genial. Bem-vindo à nossa equipe, Vex. Quanto a esse Alei, prendam ele. Ele é bonzinho demais pra ficar por aqui. Botem ele numa jaula. Governados pelo Bárbaro, os Pillagers estavam evoluindo muito. Foi passando o tempo e eles já tinham os Vex, que muitos Pillagers aprenderam a usar magia pra summoná-los, se tornando Evokers, além de armas como a besta e o machado. Minha nossa, eles já estavam poderosos demais. Imagino que eles estavam prontos para atacar os Villagers, né? Sem nenhuma dúvida, Zon. Enquanto os Pillagers estavam se preparando durante todo esse tempo, os Villagers estavam em paz, sem fazer absolutamente nada. A essa altura, eles já estavam muito mais parecidos com os que são hoje, sem nenhum líder específico e vivendo em paz e harmonia entre eles. Mal sabia eles que os Pillagers estavam prestes a atacar pela primeira vez. Senhores, hoje será um dia histórico. Iremos dizimar nossa primeira vila e iniciar oficialmente o plano para domínio mundial. Os Pillagers então se organizaram em tropas de vários níveis, tudo isso sendo um plano estratégico do líder Bárbaro. Eles escolheram uma ilha comum nas planícies para atacar, e aquela era oficialmente a primeira rede Pillager da história. Nossa, e como se saíram os Villagers? Eles heroicamente conseguiram se defender? Teve um final feliz isso aí? Óbvio que não, os Pillagers destruíram tudo, eram realmente muito mais fortes. Todos os Villagers morreram, e a vila foi oficialmente dizimada, ficando abandonada para sempre. Pera, então você tá me dizendo que as vilas abandonadas que a gente vê de vez em quando pelo jogo são vilas dizimadas pelos Pillagers? E se você instalasse um aplicativo no seu celular e toda vez que você abrisse ele, você recebesse esse valor na sua conta? Isso mesmo, 10 mil. Exatamente, eles dizimaram muitas naquela época. Aquela época pode ser chamada de Era Bárbara, pois o líder Pillager Bárbaro era realmente o ser mais poderoso do mundo, tanto pela sua inteligência quanto pelo seu poder. Poxa, tadinho dos Pillagers, eles não tiveram como revidar. Tiveram sim, Chique, mas apesar de não terem a mesma força, eles precisaram fazer algo para lutar pela sua espécie. Capítulo 5, Segunda Grande Guerra. Villagers contra Pillagers. Os Villagers não podiam se dar por vencidos, então eles dobraram a sua produção, já eram golems. Havia muitos deles agora andando pelas vilas para garantir a sua segurança. Além disso, os Villagers também aprimoraram seu sistema de segurança. Agora haviam sinos na vila. Enquanto tocados, eles recuavam e iam até suas casas para se esconderem dos Pillagers. Claramente, a estratégia dos Villagers era muito mais defensiva do que ofensiva. Eles não queriam guerra, queriam apenas paz. Mas Bárbaro era realmente impiedoso e ordenou raids por todo canto. Ataquem vilas no deserto, vilas na planície, vilas na neve. Ataquem tudo! Villagers era muito mais defensiva. Mas, chefe, esses lugares são muito longes. Até chegarmos lá, vai demorar muito. Então criem bases Pillagers, bases mais perto das vilas, pra ser mais fácil e mais rápido de atacá-los. Tipo torres? Torre. Pode ser. Graças à guerra, as primeiras torres Pillagers foram criadas. Eram locais estratégicos para agirem rápido na guerra. De modo geral, os Pillagers de Bárbaro estavam humilhando os Villagers nesse conflito, que eram praticamente inofensivos. Meu Deus, esse Bárbaro é um terror. Ele era muito perigoso, ele não queria parar nunca. Pois é, Mel, o Bárbaro não queria parar.
Ele queria mais poder e mais poder. E com tantas coisas na mão dele, ele enlouqueceu. Senhores, eu quero ser imortal. Ah, como assim, chefe? Imortal. Eu não posso morrer. Se eu morrer, esse império vai decair. Eu preciso viver pra sempre. Pra sempre. Bárbaro estava fascinado pela imortalidade. E esse era o seu grande objetivo. Além de vencer a guerra contra os villagers. Ah, mas a ganância muitas vezes é perigosa, né? Como é que foi que ele caiu? Ainda não, Mel. Nesse caso, de certa forma, ele meio que conseguiu. Com o passar dos meses, depois de muitas tentativas, os Evokers conseguiram desenvolver algo que deixaria ele imortal. O Totem da Imortalidade. Ah, então os totens foram originalmente criados pra deixar o líder deles imortal? Exatamente. Com esses totens já era o suficiente. Mas como eu disse, ele era muito ganancioso. Queria sempre mais poder. E mesmo vencendo a guerra, nada era o suficiente pra ele. O que mais ele queria que pudesse ser mais poderoso que ser imortal? Bem, Mel, vamos contar então essa parte importante da história. Bárbaro, na busca de ainda mais poder, decidiu que iria voltar pra onde tudo começou. Na cidade, Warden. Onde está você, meu caro amigo? Eu quero conversar. Ele queria encontrar a entidade Warden, que na visão dele era o ser mais poderoso do mundo. Bárbaro acreditava que o Warden era a chave pra ele se tornar o mais poderoso. Meu Deus, esse cara não sabia com quem tava se metendo. Exatamente, Zoom. Finalmente te encontrei. Eu serei direto. Eu quero que você seja meu servo. Juntos nós poderemos ser mais fortes. Ter tudo na palma da nossa mão. Como assim? Você quer que... Certo, eu faço. O Warden estava tomando conta da mente dele e manipulou o líder Pillager a fazer um grande portal para uma nova dimensão que até hoje é desconhecida. Então essa é a origem do portal da cidade do Warden, mas ele nunca se acendeu, né? Nunca, Zoom, pois antes disso foi quando o Bárbaro caiu na sua própria ganância. Ele ficou tão tomado por tudo aquilo que começou a irritar o Warden, que até aquele momento era aliado dele. Eu preciso de mais. Eu quero poder. Eu quero chegar ao topo. E eu preciso que você seja mais rápido. Isso não me interessa. Já chega! Que você fique aqui apodrecendo nessa cidade morta. Eu vou voltar para o meu império. O Bárbaro mal sabia que ali o fim dele estava próximo. Ele havia irritado o Warden e a parceria entre os dois havia acabado. O Warden não deixou ele ir embora. Ele queria de volta o que era dele. Espera, o que você tá fazendo? Não, me deixe ir, por favor. Calma, meus olhos. Eu não enxergo mais nada, meu Deus. Me ajudem, socorro. Ele não estava usando o totem naquele momento e o seu fim chegou. Não! Ele tinha tudo nas mãos, mas por querer sempre mais e mais poder, acabou cavando a sua própria cova. E ali era marcado o final do reinado de Bárbaro. Que loucura! E depois disso, teve um líder novo? A guerra acabou? Capítulo 6. A Era Contemporânea. Com o fim do reinado de Bárbaro, os Pillagers ficaram na mesma situação dos Villagers. Não existe mais um líder específico que comande tudo. Então, sem líderes, quer dizer que acabou a guerra? Não, a guerra entre eles nunca acabou. Não é à toa que hoje em dia ainda existem raids e muitos conflitos entre eles. Desde o enterro do Imperador Bárbaro, os Pillagers seguiram jurando destruir os Villagers e dominarem o mundo. É o grande plano que eles tentam executar até os dias de hoje. Enquanto ao Warden, bem, tudo sobre ele ainda é um mistério. A história dele é muito sombria e misteriosa e pode ficar para um outro momento. Chegando aos dias atuais, é bem claro que os Villagers estão do lado da paz, pois é uma sociedade que já viveu guerras e sabe como isso foi destrutivo. E os Pillagers estão do lado da maldade e não aprenderam com nenhum erro deles. Agora, nos dias de hoje, Problems, o que você acha que vai acontecer no futuro? Isso é muito difícil de prever, meu, mas sinto que, infelizmente, a guerra está longe de acabar. A qualquer momento pode haver novas guerras ou até mesmo um novo imperador. Bom, mas enquanto isso não acontece, eu fico bem tranquilo.